E agora o espaço da última fronteira com o Miguel Gonçalves. Viva, bom dia, Miguel. E hoje vamos para já fazer uma viagem a um universo mesmo muito distante, muito distante. Muito distante. O universo tinha apenas 780 milhões de anos, portanto era um autêntico bebé, quando um conjunto de astrónomos que utilizou o telescópio Magalhães e depois o Very Large Telescope do ESO e encontrou aquilo que foi descrito como o quasar de rádio mais barulhento que foi identificado àquela distância. Olha, nós a esta distância, 13 mil milhões de anos-luz, nós conhecemos 18 quasares. Este é o mais barulhento. Interessa explicar o que é um quasar. Quasar é uma estrutura e é um tempo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um quasar é um centro de uma galáxia que tem um buraco negro super maciço. Estamos a falar, neste caso, um buraco negro com cerca de 300 milhões de vezes a massa do nosso Sol e que à sua volta, como nós estamos a ver nesta animação, tem um disco de poeira, um disco de detritos muito quente e que está a cair nesse buraco negro muito maciço. E geralmente encontramos estas estruturas, estes quasares, no universo muito distante. Ora, quando nós dizemos que é o mais distante e mais barulhento no rádio, quase parece que estamos a anunciar um recorde do Guinness. Não é isso que interessa em astronomia. Por que razão é que é importante, então, conhecer este tipo de estruturas? Olha, porque nós estamos a ver um quasar que está a comer matéria a uma taxa nunca vista. Há um limite, chamado limite Eddington, que estabelece qual é a taxa máxima da digestão de um buraco negro, neste caso um super buraco negro, e o que diz este estudo é que este buraco negro está a comer matéria a uma taxa muito mais elevada do que aquilo que nós pensávamos teoricamente. Qual é que é aqui a batutice entre aspas? Olha, talvez aquilo que nós estamos a ver nesta animação. Tem jatos. O comprimento de onda do rádio também está intimamente ligado com os jatos bipolares que estão presentes neste quasar e dizem os astrónomos que há aqui uma física que ainda não é muito bem conhecida, mas que diz que quasares que são muito barulhentos no comprimento de onda de rádio e que estão a comer a matéria a esta taxa, conseguem comer a uma taxa muito mais elevada porque os jatos ajudam. Portanto, agora interessa perceber qual é a física que está aqui envolvida que os astrónomos neste momento ainda não conhecem. Outro motivo pelo qual é muito interessante saber tudo isto sobre este quasar é que, a esta distância, estes tipos de galáxias, e portanto de quasares, estão presentes em zonas onde há muita massa no universo. Tanta massa que isso dá origem não só a mais estrelas e mais galáxias, mas também aglomerados de galáxias. E, portanto, perceber estas estruturas, estas distâncias, é também perceber como é que apareceram os primeiros enxames de galáxias. Portanto, nunca é um recorde do Guinness, é conhecer muito mais daquilo que são os tempos primordiais do universo. Mas olha, as relíquias do passado não estão apenas no passado distante. As imagens que nós estávamos a ver mostravam no centro da nossa própria galáxia. Olha, aquilo parece uma crista. E é verdade. É uma crista e é uma zona, é uma espécie de uma torre, digamos assim, com gás muito quente, que emite sobretudo no raio-x e no rádio. É o que nós estamos aqui a ver. Mas repara que nesta imagem nós estamos a ver estas bolhas que não são a crista, são as chamadas bolhas de Fermi, que nós conseguimos identificar no centro da galáxia, mas aquelas bolhas são de raios gama e que mostram que o nosso buraco negro no centro da galáxia também teve um passado muito ativo. Esta crista, e agora é que entra aqui o detalhe interessantíssimo, os astrónomos não sabem ainda muito bem a distância que estamos desta crista. E saber a distância é fundamental para percebermos a sua história. Porque agora um conjunto de investigadores do telescópio espacial Gaia e diz o seguinte: esta crista, que é muito proeminente, que está acima do nosso plano da galáxia, afinal está mais próxima de nós do que aquilo que nós pensávamos. Dizem estes astrónomos que está a cerca de algumas centenas de anos-luz de distância da Terra, portanto do Sistema Solar. Quando algumas outras observações diziam que esta crista estava mais perto do centro da galáxia. E diziam os astrónomos nessa altura que aquilo está mais ou menos alinhado com as bolhas, com aquelas bolhas que estávamos a ver ali. Não, agora os astrónomos dizem o seguinte: não, ela está mais próxima, a centenas de anos-luz. E para ter esta configuração, para ter este tipo de radiação, então eventualmente está associada a estrelas que explodiram no passado e numa região eventualmente mais próxima do Sistema Solar. Ora, isto é uma notícia, isto é uma observação muito interessante, Daniel, porque nós temos cada vez mais evidências que apontam que o nosso Sistema Solar, num passado que nós ainda não conseguimos perceber se foi muito ou menos distante, esteve rodeado, de facto, de zonas em que explodiram estrelas. E a explosão dessas estrelas contribuíram também com elementos químicos para o nosso próprio Sistema Solar. Será que esta crista está também intimamente relacionada com isso?
olha, é tudo uma questão de distância neste momento. E, portanto, vamos tentar perceber melhor. Por falar em distância, bem mais curta em termos astronómicos, mas como é que uma missão da década de 1970 e uma webcam de 2003 pode ajudar a perceber mistérios de uma outra nuvem, mas uma nuvem marciana? Marte fazia falta, não é? Olha, é uma história absolutamente deliciosa com esses condimentos que tu acabaste de dizer. A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia tem uma câmara pequenina que foi utilizada e tinha apenas como objetivo tentar perceber se o rover Beagle 2 se conseguia desprender da sonda e ir em direção a Marte. Só servia para isso, teoricamente, e depois foi desligada. Agora um conjunto de cientistas disse, não, esta câmara, que de facto, como tu dizes, é uma webcam do ano 2003, com tecnologia 2003, pode servir para mais alguma coisa. É que ela tem pouca resolução, mas tem uma grande angular. E, portanto, é perfeita para ver este tipo de coisas que nós estamos a ver nestas imagens. E aquilo é uma nuvem muito persistente, Daniel, muito, muito persistente, que há em Marte, que está presente em Marte, e que periodicamente aparece. E agora estas observações feitas com esta câmara de webcam de 2003 diz que esta nuvem mede cerca de 1.800 km de comprimento e cerca de 150 km de largura. E sempre que ocorre a primavera em Marte, no hemisfério sul marciano, ela aparece. Periodicamente ela está constantemente ali a aparecer. E é mais ou menos na mesma zona, sempre na mesma zona, na zona vulcânica de Arsia Mons. E dizem agora os astrónomos que há uma relação entre o aparecimento desta nuvem e o próprio relevo, a topografia de Marte. Ou seja, a topografia do vulcão, desta zona vulcânica de Marte, que dá origem, no fundo, a este tipo de nuvens que são periódicas. E isto é muito importante, porquê? Porque nós também conhecemos este tipo de nuvens no nosso planeta. Mas nenhuma é tão persistente e tão grande como esta que nós encontramos em Marte. E os astrónomos estão a utilizar estas observações para perceber os modelos climatéricos de Marte, mas que também vão dar muito jeito precisamente aqui na Terra. Outro pormenor interessantíssimo, tu falaste da webcam de 2003. Este conjunto de astrónomos foi a arquivos mais antigos, olha, das missões Viking da década de 70 e conseguiu encontrar lá indicações de que já naquela altura ela estava lá presente. E, portanto, ela é persistente e há mesmo muito, muito mais tempo na atmosfera marciana, mas que ajuda a perceber também clima aqui na Terra. Mas, olha, vamos continuar em Marte, porque Marte é aparentemente o culpado de um espetáculo que nós podemos ver aqui na Terra. Se tivermos muito boa sorte, com céus muito, muito, muito limpos, geralmente ao amanhecer ou ao fim da tarde, é possível ver uma tenue coluna de luz branca no horizonte. Parte do horizonte e vai subindo no céu. Isso é chamada luz zodiacal e é absolutamente romântico. Corresponde à reflexão de raios de sol de poeiras. E agora diz uma investigação que, ao contrário do que se pensava, que isso vinha a partir de cometas e asteroides que vinham do sistema solar exterior, não. Esta investigação diz que a sonda Juno, que foi a caminho de Júpiter, que está em Júpiter, conseguiu captar na sua viagem estas poeiras em Marte. Bate certo com a órbita de Marte. E, portanto, por alguma razão que nós ainda não conhecemos, Marte é a fonte de poeira, a fonte principal de poeira desta luz zodiacal e, portanto, ilumina também os nossos céus. Muito bem. Olha, ilumina-nos agora um pouco mais com essas sugestões. Traz aí hoje uns livros para nos sugerir. Tão bom que é trazer livros, novamente, sugestão de livros. Olha, vamos começar por temas e debates e de Matt Ritchell, A Ciência do Sistema Imunitário, bem a propósito nos tempos que correm. Olha, sim, é um livro delicioso, escrito por um jornalista e que conta histórias do nosso sistema imunitário à custa de histórias de pessoas e de cientistas e de médicos que trabalham nessa mesma área. Depois de Pascal Pic, Sapiens face a Sapiens, a tragédia e esplêndida história da humanidade das edições 70. E olha, é mais um livro deste investigador e que nos conta a evolução da humanidade e como é que nós estamos num momento crucial para a evolução da humanidade e que acompanha também transformações sociais. Um capítulo muito, muito interessante sobre a questão da mulher na sociedade, um tema também muito, muito urgente e com destaque nos tempos que correm. Como aprendi a compreender o mundo é também de temas e debates. Hans Rosling, o genial médico, matemático, divulgador de ciência sueco, nos conta aqui como é que a curiosidade norteou a sua vida, infelizmente falecido em 2017. E por fim... Depois da nascente do grupo editorial 2020, Lendas das Estrelas para ouvir e relaxar antes de dormir, inclui técnicas de relaxamento e mindfulness, portanto, outra atividade muito gira para se fazer debaixo das estrelas. Muito bem. Miguel, obrigado, bom dia, bom resto de fim de semana.